antes de orarmos pelos dízimos, pelas ofertas, pela palavra, eu quero ler o texto sagrado. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao versículo 12. Perseguição e felicidade é o que eu quero propor a você nessa noite. Mateus 5, versículo 10 até o versículo 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. A igreja. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pastor Heitor, gostaria de convidá-lo para orar. Lídia Cristina, no domingo que vem nós vamos ter peça, coral, coreografia. Domingo que vem um grande coral, o coral das mulheres estarão aqui. Nossa maestrina já está aí preparada com o coral. Teremos uma peça sobre a igreja perseguida, teremos coreografia. Então, domingo que vem, nesse dia da igreja perseguida, a igreja vai estar se preparando no sábado com várias horas de oração para que tenhamos um domingo maravilhoso em que nossos irmãos espalhados por esse mundo afora sejam abençoados, visitados, milagres aconteçam na vida dessas pessoas. Amém? Amém? Eu vou propor nessa tenda de oração, porque nós oremos para milagres, aqueles que estão perseguidos, aconteça o sobrenatural, e eles possam ter momentos de paz. Eu sei que os missionários da Junta de Missões Nacionais, na época da campanha, porque as igrejas estão orando, o trabalho flui com a maravilha, pessoas se convertem. Então agora, se nós orarmos nesse domingo pela igreja perseguida, se a igreja colocar mesmo o coração, Deus vai agir de maneira milagrosa, eu creio nisso, amém? Então que Deus comece já a falar o seu coração nesse momento. Vamos estar orando agora pela palavra. Perseguição e felicidade é o tema. Estenda suas mãos para cá. Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tudo que temos, Senhor, vem de Ti e nós reconhecemos isso. Recebe nossos dízimos e nossas ofertas como gratidão, como parte da nossa gratidão, Senhor. Mas primeiro ofertamos nossas vidas a Ti, ó Deus. Que nossas vidas estejam sempre disponíveis a fazer a Tua vontade. Também te peço pelos irmãos que não puderam ofertar, o Senhor sabe os motivos, senhores que estão com dificuldades financeiras. Pai, faz um milagre em nome do Senhor Jesus. Abre portas de emprego aos que estiverem desempregados. Senhor, ajuda a negociar as dívidas para os que estão endividados. Dá saber os que estão esperando recursos, ó Deus. Abençoa em nome do Senhor Jesus. Também te peço, em nome de Jesus, pelo pastor. Pai, usa o teu servo poderosamente essa noite. Fala através dele. Prepara, Senhor, os nossos corações para recebermos a tua palavra. Ah, meu Deus, que todo sofisma seja anulado, que toda altivez seja derrubada, que toda barreira seja derrubada e todo pensamento agora esteja cativo ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. André, pode pedir comigo. Irmãos, essa frase, a Igreja Batista de Laranjeiras se levanta em oração em favor das igrejas perseguidas no mundo. Aí tem uma frase ali embaixo, essa frase é de autoria do pastor Flávio, ele está participando do culto, e achei bastante forte, resume bem o nosso sentimento. Eles estão sofrendo, porém a nossa oferta, a nossa oração, a nossa dedicação vai sustentá-los em nome de Jesus. Falando no pastor Flávio, ele lançou um livro e está disponibilizando esse livro
através das plataformas. Nós já fizemos bastante divulgação, eu já tive acesso, eu convido a você, bem baratinho, você ter acesso a esse livro vai ser uma bênção. Não deixe de ter acesso a esse livro, porque certamente vai te abençoar muito com a leitura e abençoar também o autor. Quero, antes da palavra também, agradecer a demonstração de carinho da igreja. Hoje pela manhã, nossos pastores, aqui ficou aqui a marca da festa, né? Nossos pastores estivemos aqui recebendo uma saudação calorosa por parte da igreja. Nós agradecemos muito. Deus abençoe a cada irmão e que o Senhor possa nos fazer dignos de estarmos aqui tendo a oportunidade de fazer o trabalho aqui na igreja. Perseguição e felicidade. Repita comigo. Perseguição e felicidade. É possível associar perseguição e felicidade? As duas coisas não são antagônicas, as duas coisas não são paradoxos, são extremos. É possível falar de perseguição e felicidade? Jesus termina as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 são as bem-aventuranças. Ele termina as bem-aventuranças dizendo, levando o mais alto grau de felicidade. Ele diz que estava ligado à perseguição. Dá para botar esse último versículo? Acho que é o 12. Ele diz: alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande. Vê o 13, vê se é isso. Não. O 12, está certo. Perdão, é porque você puxou meu tapete, está exultai. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. O Senhor está dizendo assim: faça festa. Ele está falando isso de um versículo anterior, dizendo da necessidade de nós estarmos felizes com a perseguição, que nós estarmos felizes com esse momento que essas igrejas estão vivendo, porque ele diz: olha, é grande o vosso galardão no céu. Um aluno de seminário perguntou a um professor, assim: professor, se a igreja for perseguida, muito perseguida, essa igreja será mais fiel? Será que a perseguição vai fazer com que a igreja seja mais fiel, seja mais dedicada? E o professor respondeu: não, de forma alguma. Se for mais fiel, será mais perseguida. Então ele está dizendo, é o contrário. A perseguição, a perseguição não vai fazer com que ela seja mais fiel, mas se ela for muito fiel, ela será muito perseguida. Nós precisamos compreender que no Evangelho, a cruz vem antes da coroa. Jesus foi coroado, foi recebido no céu, a Bíblia diz que está assentado à destra do Pai, mas antes disso, ele passou pela cruz. Nós precisamos entender que o deserto precede a terra prometida. Nós precisamos entender que o sofrimento precede a glória. Importa-nos entrar no reino dos céus através de muitas tribulações, foi o que Jesus disse. O cristão o cristão é perseguido por aquilo que ele é. Ele é cristão, ele é um servo fiel, ele não barganha, ele não divide, ele não é meia boca, ele é um servo fiel. Então, se ele é fiel, então aí a perseguição aumenta. Pastor, então se eu não sou se eu não for muito fiel, eu serei perseguido? Sim. Sim. Se você conseguir, você vai perder amigos.
na sua fidelidade. Se você começar a buscar a palavra, se você começar a se abster de certas coisas, então você não será querido em algumas festas, você deixará de ser convidado. João capítulo 15, 18 a 19, só vou citar, Jaque, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei, não coloca para mim, vamos lá, é muito, João 15, 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria, mas vocês não são do mundo. Então vamos ler, então da igreja. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque eu não sou do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos odeia. Então por que vem a perseguição? Porque Jesus te ama. A perseguição vem porque o mundo não ama a Cristo. O mundo odeia a Cristo. O mundo tenta maquiar a caminhada cristã. E Jesus disse, olha, se você fosse do mundo, o mundo te amaria. O mundo te jogaria confete, você seria ovacionado. Ao longo do século, a igreja tem sofrido perseguições, e isso não vai acabar, pastor, vira a boca para lá, eu viro, não vai acabar, viro para cá também, não vai acabar, porque está na Bíblia. A Bíblia diz que cada vez o funil vai se apertando. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3, verso 12, ele diz, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido. Não tem como. Depois de ser apedrejado em Listra, o apóstolo Paulo encorajou novos crentes, dizendo, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, Atos 14, 22, através de muitas tribulações. Escreveram aos Filipenses, Paulo disse, porque vos Filipenses 1, 29, me ajuda aí. Nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Filipenses 1, 29. Me ajuda, igreja, vamos lá. Porque não somente crer nele, como também padecer por ele. Então nós somos convidados a padecer, porque não é somente crer, mas viver o evangelho, pagar o preço, e com alegria. A ordem de Paulo é clara, ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, 1 Tessalonicenses 5, 16, regozijai-vos sempre no Senhor. A intenção de Paulo era exortar os crentes que estavam sendo perseguidos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, ele exorta a igreja que viva diariamente de uma maneira que agrade a Deus. Paulo adverte que era necessário estarem preparados, sempre se alegrando para a volta de Cristo. O Senhor fala, nos convida, vamos lá, porque o nosso evangelho Então ele está dizendo, olha, o que nós pregamos para você não foi teoria, foi poder de Deus,
foi viver o poder e a manifestação do Senhor. E ele conclui a epístola aos Tessalonicenses dando uma lista de tarefa para que a igreja pudesse ajudar no relacionamento uns dos outros. Ele convida a exortar, ele convida a confortar, respeitar os líderes, tratar com bondade, regozijar sempre no Senhor, orar sem cessar, dar graças a Deus por tudo. Aí ele fala lá no versículo 19, não extingais o Espírito Santo, não apagai, não deixe acabar essa chama do Espírito Santo. Então, significa que eu posso permitir que a chama se apague em mim, sim, me enchendo dessas porcarias que o mundo oferece, sendo distraído com a distração que o diabo dá. Certa vez, quando Moisés tentou tirar o povo do Egito, a Bíblia diz que Faraó, ele fez uma leitura. Ele falou assim: sabe o que está acontecendo? Esse povo está pensando em liberdade. Vamos distraí-lo, vamos dar mais atividade para que ele se distraia e pare de pensar nesse negócio de liberdade. Então essa estratégia do diabo é antiga, tentar te distrair. Seja com trabalho, você tendo que trabalhar mais, fazer hora extra, e fazer isso, e levar serviço para casa, e passar a noite. Ele quer te distrair, você se dedica tanto, que você nem pensa. Então, essa estratégia foi uma estratégia que o Faraó usou. Nossa exortação nessa noite é se alegrar. Perseguição e felicidade caminham junto. Porque Jesus disse: alegrai-vos e exaltai, faça festa. Chega em casa e quando acontecer algum problema lá no serviço, você, em vez de chegar em casa dizendo: eu vou pedir demissão, tu vai falar assim: eu quero ver se eu fico muito tempo nesse serviço, porque estão me perseguindo. Já pensou se isso acontece? Eu quero ficar muito tempo nesse serviço porque estão me perseguindo. Eu quero ficar nessa igreja porque todo mundo me persegue nessa igreja. Eu estou muito feliz por isso. A Bíblia diz: se alegrai-vos e regozijai. Observe que regozijar não é uma sugestão, é um comando. Cumpra-se, é uma ordem. O comando para a igreja regozijai-vos aos domingos do Senhor, amém? Não, regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre no Senhor. E partindo para uma conclusão, a pergunta acima da nossa meditação nessa noite é: podemos associar perseguição com felicidade? Será que nós podemos associar perseguição com felicidade? Será que dá para orar pela igreja perseguida e glorificar a Deus pela igreja perseguida? Eu falei no domingo passado daquele grupo que se vendeu como escravo, os morávios, se venderam como escravo para pregar o evangelho. Será que você teria condições de se alegrar no sábado aqui, orando pela igreja perseguida? Podemos nos regozijar sempre. Em primeiro lugar, por que eu posso me regozijar? Porque o Senhor já garantiu a minha salvação. Dê glória a Deus. Eu sou salvo, eu posso ser perseguido, eu posso ter qualquer coisa, fale mal de mim, possa à vontade, mas eu sou salvo em Jesus. Jesus pagou o preço, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, e nada vai tirar a alegria da minha salvação. Romanos 8, verso 37 e 38, diz que nós devemos nos regozijar com a salvação, e ninguém pode tirar essa alegria da nossa salvação. Segundo lugar, podemos nos alegrar sempre, mesmo na perseguição, porque nós acreditamos na promessa de Deus.
Nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Leia comigo Atos capítulo 5, verso 41. Aí, Atos 5, 41. Os apóstolos foram presos, açoitados por pregar em nome de Cristo. Mas quando deixaram o Sinédrio, olha o que acontecia. Vamos lá. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de aparecer à fronda pelo nome de Jesus. parece masoquismo, né? Mas esses homens saíram felizes, porque foram dignos de receber afronta por causa do nome de Jesus. Meu Deus do céu. Obviamente, os apóstolos se lembraram da declaração de Jesus. Certamente. Por que veio essa alegria por esses homens? Porque eles leram, eles estavam no culto daquele domingo, lá na Igreja Batista de Laranjeira, quando o pastor Eliezer pregou Mateus 5, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Certamente, Mateus 5, 11 e 12, não tinha sido escrito, mas estava muito na mente daqueles homens, e a palavra diz, bem-aventurados sois vós por minha causa, quando vos injuriarem, quando vos perseguiram, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Amém. A perspectiva eterna nos ajuda a nós regozijar, a nos regozijarmos. A perspectiva eterna nos tira desse mundinho. Estou sendo perseguido pelo meu amigo de trabalho, estou sendo perseguido pelo meu pastor, estou sendo perseguido pelo meu vizinho, pelo meu síndico. A perspectiva eterna nos mostra que nós temos algo muito maior. E os apóstolos, eles certamente estavam com essa palavra de Jesus, bem-aventurado, ou seja, felizes sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Eu não sei se foi Jonatas ou Tiago, conversando, nós estamos falando que muitos cristãos, muitos crentes hoje, têm uma mania, faz bobagem, falta o serviço, chega atrasado, é um péssimo funcionário, e depois está dizendo que está sendo perseguido por causa de Jesus. Jesus está falando, não tem nada a ver com isso não, e dizendo que é por causa de Jesus. Não é por causa de Jesus, é pela incompetência, é por ser um mau profissional, é porque não está dando exemplo de servo do Senhor. E o Senhor manda regozijar e se alegrar por ser perseguido por causa dele, pelo Evangelho, não pelas nossas mazelas. Obviamente, nós podemos ter no nosso coração essa perspectiva, vai nos ajudar muito a vencer as perseguições quando elas estiverem sobre nossa vida. Então nós podemos nos regozijar por causa da nossa salvação, nós podemos nos alegrar mesmo na perseguição, porque acreditamos nas promessas. Terceiro lugar, nós podemos regozijar porque sabemos que a nossa alegria e a nossa força vem do Senhor. Neemias 8, verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Então fale para o irmão que está pertinho de você, para ele não dormir. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, ou seja, por isso que você pode se regozijar no Senhor. Não permita que a tribulação, a perseguição, os problemas da vida venha tirar essa alegria. Faça a oração, Senhor, me ajude a ter alegria. Eu não sei se você já orou por isso. Crente triste com aquela cara de flamenguista quando perde. Horrível isso. Maracujá murcho. Horrível. É necessário entender que nós podemos
ter a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Então, quer ter força para viver, para vencer, para vencer os obstáculos? Coma, viva, permita que a alegria do Senhor te alcance nessa noite. Chegue em casa hoje alegre, feliz, porque a alegria do Senhor vai te dar força para você vencer essa semana difícil. Amém? Nós podemos, quarto lugar, podemos regozijar sempre, porque sabemos que todas as coisas cooperam. Então eu posso me alegrar. Eu sei que tudo que acontece tem um objetivo. Eu posso me alegrar por causa da salvação. Mesmo na perseguição, eu posso me alegrar, porque eu tenho salvação. Eu posso me alegrar, porque eu acredito nas promessas. Eu posso me alegrar, porque a alegria do Senhor é minha força. Eu posso me alegrar, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quinto lugar, eu posso me alegrar sempre, porque eu tenho os dons, eu tenho a visitação do Espírito. E Romanos 11, 29, isso eu quero que a igreja leia. E essa vocação, os dons que o Senhor tem me dado, a minha salvação, são bênçãos irrevogáveis. Vamos lá? Porque em outras versões diz, são irrevogáveis. O Senhor não vai desistir. Ele te deu, por que eu dei esse dom para ele? Por que eu fiz isso? Não, são irrevogáveis. O Senhor, Ele está me garantindo. Então eu posso passar pela perseguição e ter essa alegria no meu coração. Nós podemos... em último lugar, nós podemos nos regozijar, sabendo que um dia habitaremos na Nova Jerusalém. Fique de pé. Apocalipse 22, de 1 a 5. Por isso que eu li o verso 1 hoje, porque já tive acesso a ele quando preparava a palavra. De 1 a 5, em um só fôlego, vamos lá. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua graça, e de um do outro lado do rio está a árvore da vida, que produz doce frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão, e verão o seu rosto, e as suas vestes estarão no seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Amém? Eu posso me alegrar, porque eu vou reinar, eu vou viver, eu vou estar eternamente com meu Deus. Eu vou estar. A nossa alegria, conclusão, nossa alegria deve estar no Senhor. Nossa alegria deve fazer com que nós tenhamos esperança, que nós tenhamos perspectiva. O Senhor Deus quer te dar alegria. Se você está buscando alegria em outras coisas, nessa noite eu te convido a você refletir. Você que está aqui nessa noite, que talvez hoje pela manhã nós fizemos um culto, o Jonatas pregou, nem Jonas sabia, o Jonatas pregou, e após o culto 3 pessoas se converteram. Vieram, foi pastora? Vieram e pediram, assim, não ficaram impactados com tudo que viram, que o Senhor falou.
através da palavra, tudo da mesma família. Eu quero dizer para você que o Senhor age no meio da igreja. É o Senhor que age. Se alegre porque o Senhor está aqui nessa noite. A alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão. Nada pode tirar a alegria. Nós vamos repetir o que a Ellie tocou tão bem aí na bateria, a perseguição não parou a igreja. E eu quero fazer um ensaio. Cadê a minha maestrina? Está aí? Cadê o Osíris? Osíris, eu sei que vai ser no domingo que vem. Vocês podem ficar aqui, aqui cantar. Não só você não, todos o coral que está aqui. Vamos lá, sobe aqui, depois vocês brigam comigo lá. Eu quero alegria, muita alegria. Nós vamos cantar isso. É só um ensaio, tá? Um ensaio chique. É um ensaio de domingo. O gostoso de ver esse coral de senhora é a alegria que elas fazem, que elas cantam, a mensagem que passa, e Deus tem se agradado disso. Irmãos, nessa noite, eu quero dizer que nós estamos de pé, literalmente. Não vamos nos abater, não vamos permitir que depressão nos alcance. Estamos de pé, o Senhor é conosco, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós venceremos e nós mandaremos uma mensagem através do nosso entusiasmo para as igrejas espalhadas pelo mundo. Eu não posso dizer foi uma crítica, mas foi alguém me disse, pastor, a Convenção Batista não separa o DIP, não comemora o DIP. Por que a igreja está comemorando? Porque as igrejas estão sendo perseguidas. Simples. E a igreja está sendo perseguida, eu não posso me cruzar os braços. Amém. Quem sabe se nós aqui fazendo, outra igreja começa a fazer, e a gente contagia todo mundo a orar por aqueles que estão sofrendo. Temos que fazer a nossa parte, mas não precisamos ser impulsionados. Se Deus tocou no nosso coração, estamos de pé, vamos marchar, vamos abençoar aqueles que precisam, amém?